O novo filme, escrito e dirigido pela cineasta canadense Sarah Polley, de Longe com Ela, de Stories We Tell, é um filme basicamente sobre a formação e a necessidade da formação da sororidade, quando mulheres que têm um histórico de sofrimento mútuo acabam tendo que se unir e pensar e decidir o que vão fazer do seu futuro e precisam unir forças, porque sozinhas nenhuma delas consegue nada. É um filme que apresenta um grande dilema para um grupo de mulheres e que ao longo da projeção nos mostra como cada uma daquelas mulheres interpreta a situação na qual elas estão, como que elas vão usar o conhecimento que tem as próprias limitações e a partir da sua visão de mundo, moldada também, não apenas mais inclusive pelos seus traumas, como cada uma delas vai acreditar que aquele problema pode ser resolvido. E a partir dessas personalidades diferentes entrando em acordo, muitas vezes em discordância, é que o filme vai propor temas que não são apenas necessários para elas naquela situação específica, mas também ganham contornos internacionais. No Brasil, o filme se chama Entre Mulheres e o título em inglês é Women Talking, ou Mulheres Falando, e pode crer que esse é um filme que faz jus ao seu título, porque ele é basicamente um filme de quase 2 horas de projeção em que as personagens falam para tentar encontrar uma solução em comum. O ano é 2010 e as mulheres de uma pequena comunidade religiosa se reúnem para tomar uma decisão. Sendo dopadas por calmantes para animais e abusadas sistematicamente por boa parte dos homens da comunidade, elas têm 3 possibilidades diante de si: não fazer nada, ficar e lutar, ou fugir juntas dali para construírem a sua própria comunidade matriarcal. A história que a Sarah Polley usou para escrever o roteiro desse filme é baseada em um livro escrito pela Miriam Toews e, por sua vez, a Miriam Toews parece ter se baseado numa história real que aconteceu em uma pequena comunidade na Bolívia. Mesmo que, obviamente, haja diferenças entre essa história que supostamente teria originado a história do livro, o livro e o filme, o que importa é que o filme, assim como a história original, lida com uma situação extrema para, a partir desse cenário, construir discussões complexas sobre questões da contemporaneidade. Eu gosto muito como o filme limita a sua narrativa a um estaleiro, é assim que se fala? Estaleiro ou barn em inglês? E ali, durante um dia ou 2, o filme vai acompanhar uma longa discussão entre aquelas mulheres, que é óbvio que são vítimas da mesma violência, são vítimas dos mesmos crimes, dos mesmos abusos, mas têm visões de mundo diferentes. Todas elas são pouco estudadas, não tem muito conhecimento sobre, sei lá, a história do feminismo ou as lutas por direitos civis. Elas vivem numa condição ali de repressão que normalmente, quando vem da religião, acaba sendo muito mais facilmente transmitida e elas são convencidas de que a realidade delas é aquela ali. A personagem da Claire Foy é a personagem que tá mais revoltada, que tá mais raivosa e que, de qualquer forma, quer confrontar, quer ir pro pau. Já a personagem da Rooney Mara parece muito mais conformada com a situação dela, muito mais passiva, e ela é compreensiva, às vezes num nível aceitável e às vezes num nível que vai desafiar a sua própria capacidade de simpatizar com ela, porque inclusive ela tem alguns momentos ali no filme de compreensão ou de empatia com os próprios agressores, que vai fazer com que as outras mulheres da comunidade também se coloquem ali numa posição de ter que ser contra ela também. Já a personagem da Jessie Buckley é uma mulher cujos traumas, cujas dores já criaram uma amargura e um niilismo, no sentido de que nada vai dar certo. Ela é uma personagem completamente cínica, que não acredita em nenhum momento na possibilidade de que elas, pobres mulheres, poderiam confrontar aqueles homens e aquela cultura que é tão enraizada naquele meio, e ela tem essa posição um pouco mais pessimista diante de tudo. E aí tem as filhas delas, tem as mães, tem as tias, e dentro desse contexto, quando essas opiniões diversas vão entrando em confronto uma com a outra, é que o grande tema do filme vai começar a ser desenvolvido. E como eu falei, algumas questões universais brotam para fazer o espectador pensar junto. Eu gosto muito de todas as atuações. Essas 3 atrizes que eu citei, que são as principais
principais do filme estão muito bem. Eu não gosto tanto do único personagem masculino que aparece ali no filme, porque todos esses homens abusadores estão fora por 2 dias e a gente não os vê. A gente já começa a história com o início dessa reunião pra discutir coisas que já foram feitas e que a gente não viu. Então o único personagem masculino em cena é o personagem do Ben Whishaw, que é um personagem que eu acho que tem alguns problemas, porque ele é, obviamente, dentro dessa mise-en-scène de arquétipos, como eu já citei 3 arquétipos aqui, das 3 atrizes principais, ele, obviamente, interpreta o aliado, né? O cara que ele é homem, ele não tem na bagagem dele os mesmos sofrimentos, a mesma história de abusos que aquelas mulheres, mas ele é o cara que está do lado delas. Porém, como o filme trabalha com esses arquétipos, ele tá colocando no arquétipo do aliado um cara que é tão passivo, que é tão sem iniciativa e sem vontade própria, que parece que o filme está sugerindo que, olha, esse é o modelo, esse é o ideal de um homem hétero aliado das causas feministas, e eu acho que é um personagem bastante fraco e bastante irritante até em alguns momentos. A Sarah Polley consegue, como diretora, manter a projeção dinâmica. Esse não é um filme que está desenvolvendo necessariamente uma grande história, um grande arco dramático, é um filme sobre conversas, sobre discussões, e ela consegue, dentro daquele único local, manter as coisas com certo dinamismo, na maneira com que ela movimenta a câmera, na maneira com que a mise-en-scène propriamente dita, a encenação acontece, como as personagens estão posicionadas no quadro, como elas se movimentam ali dentro, e é através dessa coreografia que ela mantém as alianças, que ela mantém as oposições, que ela mantém as relações entre as mulheres, né, de autoridade e submissão, ou então de admiração, de repulsa, etc. Todo tipo de conflito, rachadura, aliança, parceria internas dentro daquele grupo. A Sarah Polley é muito hábil em retratar isso com agilidade em um local só. A fotografia é uma fotografia que lava as cores, é uma fotografia que tende mais para os tons, obviamente, em sépia, amarronzados. A luz que vem de fora é uma luz que ilumina aquele local, mas que jamais traz cor para aquele estaleiro, porque, obviamente, a gente tá diante de uma história que não é uma história de esperança. Por mais que o final possa trazer ou não algum tipo de perspectiva para o futuro daquelas mulheres, é uma história sobre dor, sobre perda de identidade, sobre maus tratos, sobre abuso, sobre subjugação do outro. Então eu acho que é interessante quando a linguagem do filme corresponde aos temas, corresponde à atmosfera da narrativa, inclusive na maneira com que as cenas são iluminadas, inclusive nas cores que são utilizadas pela direção e pela direção de fotografia do filme. Você vai ficar entediado de 1h30, 1h50, sei lá, de mulheres falando, discutindo e tentando resolver essa situação? Não sei, eu não fiquei, porque o roteiro traz diálogos que são suficientemente interessantes, personagens que são críveis, apesar de transitarem nesses arquétipos, como eu falei anteriormente, o suficiente para que você fique interessado naqueles diálogos e preocupado com aquelas mulheres, querendo saber qual vai ser o destino delas e torcendo para que seja o melhor possível. Eu quero que vocês venham aqui dizer se vocês gostaram ou não gostaram do filme, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E, claro, se vocês gostaram do vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!